O Espírito da Verdade. Estudos e dissertações em torno da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ditado por Diversos Espírito, Estudo 71, Me Esperando por Ti. Capítulo 12, Item 8. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelhar-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te ergue as ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública, aos teus pés, a feição de amistoso convite, a água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto, pendendo da árvore, roga, humilde, que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te, onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás, então, que Deus te oferece a vida por divina sinfonia e que essa divina sinfonia pede que lhe des também tua nota. Meimei. Estudo 72, Sem idolatria. Capítulo 21, Item 8. Não vos façais, pois, idólatras, Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Núcleos religiosos de todos os tempos e mesmo certas práticas, estranha religião, têm usado a idolatria como tradição fundamental para manter sempre viva a chama da fé e o calor do ideal. O hábito vinculou-se tão profundamente ao espírito popular que, em plena atualidade, nos arraiais do espiritismo cristão, a desfraldar a bandeira da fé raciocinada. Às vezes, ainda encontramos criaturas tentando a substituição dos ídolos inertes pelos companheiros de carne e osso da experiência comum, quando chamados ao desempenho da responsabilidade mediúnica. Urge, desse modo, compreendermos a impropriedade da idolatria de qualquer natureza, fugindo, entretanto, à iconoclastia e à violência, no cultivo do respeito e da compreensão diante das convicções alheias, de modo a servirmos na libertação mental dos outros na esfera do bom exemplo. A advertência apostólica vem comprovar que a doutrina cristã, em sua pureza de fundamentos, surgiu no clima da Galileia, dispensando a adoração indébita, em todas as circunstâncias, devendo-se exclusivamente à interferência humana os excedentes que lhe foram impostos ao exercício simples e natural. Assim, proscreve de teu caminho qualquer prurido idolátrico em torno de objetos ou pessoas, reafirmando a própria emancipação das algemas seculares que vem cerceando o intercâmbio das criaturas encarnadas com o reino do Espírito, através da legítima confiança. Recebemos hoje a incumbência de aplicar, na edificação do bem desinteressado, o tempo e a energia que desperdiçávamos, outrora, à frente dos ídolos mortos, de maneira a substancializarmos o ideal religioso no progresso e na educação, prelibando as realidades da vida gloriosa. Emanuel. Estudo 73, se você pensar. Capítulo 9, Item 6. Diz você que a palavra do companheiro é agressiva demais, no entanto, se você pensar nas frases contundentes que lhe saem da boca, nem de leve passará sobre o assunto. Diz você que o amigo praticou erro grave, contudo, se você pensar nos delitos maiores que deixou de cometer, simplesmente por fugir-lhe à oportunidade, não encontrará motivo de acusação. Diz você haver sofrido pesada ofensa, entretanto, se você pensar quantas vezes tem ferido os outros, olvidará, incontinenti, as falhas alheias. Diz você que não suporta mais os trabalhos com que os familiares lhe tributam as horas, mas se você pensar nos incômodos que a sua existência tem exigido de todos eles, não terá gosto de reclamar. Diz você que os seus sacrifícios são muito grandes, em favor do próximo. No entanto, se você pensar nas vidas que morrem diariamente, para que você tenha mesa farta, de certo não falará mais nisso.
Diz você que as suas necessidades são invencíveis, contudo, se você pensar nas privações daqueles que seriam infinitamente felizes com as sobras de sua casa, não tropeçaria na queixa. Diz você que não pode ajudar na beneficência, em razão de velha enxaqueca, contudo, se você pensar naqueles que jazem no leito dos hospitais, implorando um momento de alívio, não adiará seu concurso. Diz você que não dispõe de tempo para o cultivo da caridade, mas se você pensar nos 1440 minutos que você possui, cada dia, para viver na terra, não se esconderá em semelhante desculpa. Em todo assunto de falta e perdão, não nos demoremos visando os outros. Pensemos em nós próprios e preferiremos fazer silêncio, extinguindo o mal. André Luiz. Estudo 74. O que ovelhas somos? Capítulo 20, item 5. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Jesus, João, capítulo 10, versículo 14. O pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas a seu cuidado. Conhece as mais ativas. Descobre as indiferentes. Nomeia as retardatárias. Registra as que lideram. Classifica a lã que vem a produzir. Tudo faz em favor de todas. Por sua vez, as ovelhas, pouco a pouco, percebem, dentro da limitação que as caracteriza, o modo de ser do pastor que as dirige. Habituam-se aos lugares que lhes são prediletos. Respeitam-lhe os sinais. Acatam-lhe as ordens. Reconhecem-lhe o poder diretivo, sem confundir-lhe a presença. Na imagem, temos a divina missão do Cristo para conosco. O pastor compassivo conhece cada uma das ovelhas do redil humano, tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. Incentiva as indiferentes. Acalma as impetuosas. Fortalece as mais fracas. Apoia as mais responsáveis. Sopesa o valor de todas, segundo as peculiaridades e tendências de cada uma. E, de igual modo, as ovelhas do rebanho terrestre, gradativamente, vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do bom pastor. Entendem-lhe os ensinamentos e admoestações. Reverenciam a excelência do seu amor. Confiam serenamente em sua misericórdia. Esposam-lhe os ideais e buscam corresponder-lhe à vontade, destacando, nos quadros da vida, por intermediário do Pai Excelso. Desse modo, cabe-nos atender ao chamamento do Mestre, melhorando as condições da vida no mundo com base em nossa própria renovação. Nesse programa de luta, vale indagar de nós mesmos, que ovelhas somos? E com semelhante pergunta, busquemos na disciplina, ante o Cristo de Deus, a nossa posição de servidores do bem, na certeza de que a humildade conferir-nos a sintonia com o Divino Pastor, para que, sublimando e servindo, atinjamos com ele o aprisco celeste na imortalidade vitoriosa. Emanuel. Estudo 75, Prece dos Filhos. Capítulo 14, item 2. Senhor, que criastes as leis que nos regem e o mundo que nos acolhe, que nos destes a glória solar por luz de vossa onipresença e o manto estrelado que resplende nos céus por divina promessa de que a vossa misericórdia fundirá, em láurea fulgurante de redenção, as trevas dos nossos erros, que sois a justiça nos justos, a santidade nos santos, a sabedoria nos sábios, a pureza nos puros, a humildade nos humildes, a bondade nos bons, a virtude nos virtuosos, a vitória nos triunfadores do bem. A fidelidade nas almas fiéis, derramai a bênção de vossa compaixão sobre nós, a fim de que venhamos, ainda mesmo por relampagueante minuto, a esquecer os horizontes anuviados da terra, em que se acumulam as vibrações letíferas de nossas malquerenças e o fumo empestado de nossos desesperos, convertidos na miséria e no ódio que se voltam, constantes, contra nós, da caliça do tempo. Fazei, Senhor, que se nos dobrem as cervizes sobre os campos do planeta que semeastes de fontes e embalsamastes de perfumes, que engrinaldastes de flores e loirejastes de frutos, e se nos acomode o pensamento. Na oração, olvidando, por um momento só, a lei de Caim, a que temos atrelado o carro dos nossos falsos princípios de soberania e de força, ensanguentando searas e templos, lares e escolas, e assassinando mulheres e crianças, a invocarmos a chacina e a violência por suposto direito das nações.
E permiti, ó Deus da liberalidade infinita, que irmanados no santuário doméstico possamos, aclarando o futuro, louvar-nos o nome inefável, reconhecidos e reverentes, por haverdes concedido às nossas deserções e às nossas calamidades a coroa de heroísmo e o tesouro de amor que brilham em nossas mães. Rui. Estudo 76, Letreiros Vivos. Capítulo 17, item 3. Nas faixas mínimas da sua experiência cotidiana surge o roteiro humano que você representa para os outros. Os traços do semblante pintam-lhe o clima interior. Os seus objetos de uso pessoal compõem o edifício da sua simplicidade. A ordem dos seus afazeres indica-lhe o grau de disciplina. O cumprimento das suas obrigações denuncia-lhe o valor da palavra empenhada. O teor da amizade dos seus vizinhos, para com a sua pessoa, qualifica a sua capacidade de se fazer entendido. O diapasão da sua palestra dá o tom da sua altura íntima. A segurança da sua opinião traduz a firmeza dos seus ideais. Os tecidos que lhe envolvem o corpo configuram-lhe o senso de naturalidade. As iguarias da sua mesa revelam-lhe o papel do estômago no mundo moral. A natureza do cuidado com o seu físico fala francamente de suas possíveis relações com a vaidade. O seu presente diz, para todos, o que você foi no passado e o que você será no porvir, com reduzidas possibilidades de erro. A uniformidade entre o movimento das suas ideias, dos seus conceitos e das suas ações disseca, à vista de todos, a fibra da sua vontade. Asterisco, todas as criaturas que lhe partilham a existência leem incessantemente os letreiros vivos que lhe estabelecem a verdadeira identidade nos panoramas da vida, respondendo-lhe as mensagens inarticuladas com aversão ou simpatia, contentamento ou desagrado, conforme a sua plantação de bem ou mal. André Luiz. Estudo 77, Perdoa e Serve. Capítulo 8, item 13. Tiveste hoje motivo de reclamar. No entanto, perdoa e serve sempre. Medita e perceberás o problema dos outros. Alguém levantou a voz, procurando ferir-te. Mas não lhe viste as marcas da enfermidade com que talvez amanhã se recolha a sombra do hospício. Esse passou renteando contigo, fingindo não te ver. Pensa, contudo, que, dentro de breves dias, possivelmente buscará, em vão, esconder os sulcos das próprias chagas. Aquele te furtou, roubando a si mesmo. Aquele outro julga enganar-te, quando ilude a si próprio. E há quem se suponha colocado tão alto que não teme oprimir-te, para cair, em breve tempo, sob o golpe da morte. Perdoa tudo e a todos, infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo o remorso, como espinho de fogo encravado no próprio ser. Toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Reflete quantas vezes tens errado também, reclamando entendimento e tolerância, e esquece toda ofensa, recomeçando a servir ao lado de teus irmãos. Lembra-te, acima de tudo, de que, perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma e que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para a bênção de Deus. Mei. Estudo 78, na exaltação do amor. Capítulo 11, item 10. A folha ressequida que cai, anônima, do pedúnculo em que nasceu, é bem o símbolo do poder oculto de Deus em a natureza. Poder que é força, vida e amor. Quem a recolheu? O sol? Não. O vento? Não. O homem? Não. A folha desceu por si mesma, segundo os ditames pré-estabelecidos pelas leis gerais do universo, para o seio fecundante da terra, que a transforma em novo elemento no laboratório da incessante renovação. Assim também se movem as criaturas e os destinos. A folha cai, os mundos caminham, o homem evolve. Brilha o sol, naturalmente, mantendo a família planetária nos domínios da casa cósmica. Avança o vento, sem esforço, nutrindo a euforia das plantas. Em princípios de soberana espontaneidade, constrói o homem a própria existência. Saber não é tudo. Só o amor consegue totalizar a glória da vida. Quem vive respira. Quem trabalha progride. Quem sabe percebe.
Quem ama respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. Siga, pois, seu roteiro, louvando o bem, esquecendo o mal e edificando sem repouso. Se o caminho é áspero e sombrio, prossiga com destemor. Lembre-se que na vanguarda há mais amplo local para a sua esperança. Busque ouvir a mensagem do amor, onde passe. Estude amando. Responda aos imperativos da evolução, amando onde esteja. Atenda ao semelhante, amando com alegria. Satisfará em tudo a você mesmo, amando sempre. Na marcha ascendente para o Reino Divino, o amor é a estrada real. As outras vias chamam-se experiências que a eterna sabedoria, ainda por amor, traçou a grande viagem das almas para que o espírito humano não se perca. Antes de você, o amor já era. Depois de você, o amor será. Isso, porque o amor é Deus em tudo. Viva, assim, a vida, amando-a para entendê-la. Viver e amar. Amar e compreender. Compreender e viver abundantemente. Ângulos de uma verdade só, a vida eterna. No entanto, viver sem amar é respirar sem trabalho digno. Querer com exclusivismo tonteante é contemplar situações e circunstâncias com apriorismos que geram a enfermidade e a morte. Se você sabe, portanto, o que é viver, por que não vive? Só vive realmente quem ama. Só ama efetivamente quem age para o bem de todos. Só age, sem dúvida, para o bem de todos, quem compreende que o amor é a base da própria vida. Fora dessa verdade, há também movimento e ação de sombra que tornará fatalmente a luz em ciclos determinados de choro, provação e martírio. Nada novo, sempre a lei, que funciona compassiva, mas inexorável, restituindo a cada sementeira a colheita certa. Comande a embarcação de seu destino e não atribua a outrem os erros que as suas mãos venham a cometer. De você mesmo depende a própria viagem. Instrua você, sem procurar encobrir, ante a própria consciência, as faltas que lhe arrojam a alma ao desencanto ou ao agravo das próprias necessidades do espírito. Ainda que a noite lhe envolva o passo, a lente, no imo do ser, o dia eterno da fé. Não se confie ao sabor da invigilância, para que a invigilância não lhe arraste a existência ao sabor do sofrimento. Antes de nós, o universo era o santuário da glória divina. Lembremo-nos, pois, de que Deus nos criou para acrescentar-lhe a grandeza. Não lhe diminuamos o esplendor, cultivando a treva. Enganaremos a forma. Jamais enganaremos a vida que palpita, triunfante, em nós mesmos. Aprenda a buscar aquilo de que você carece no próprio aperfeiçoamento, antes que alguém lhe ensine a preço de aflição. Busque o roteiro exato, antes que outros se lhe ofereçam, no dia de sua perturbação, para guias de sua dor. Força é poder, ideia é força, mas só o amor condiciona o poder para a vitória da luz. Ame o caminho, caminhe e vença. Anote hoje os seus movimentos, no ritmo do trabalho e da oração, e o amanhã surgirá com brilho sempre novo. Sorria para os lances mais difíceis da estrada e os panoramas próximos e remotos descerrar-se-ão sorrindo a sua alma. Não pare senão para refazer o fôlego atormentado. Mais além é a estrada de destino. Não escute o murmúrio da sombra senão para socorrer as vítimas do mal, a fim de que os gemidos enganadores do nevoeiro não lhe anestesiem o impulso de elevação. A fraternidade ser-lhe-á anjo sentinela entre os pantanos da amargura. Cante o poema da caridade, seja onde for, e as criaturas irmãs, ainda mesmo quando algemadas ao crime, responder-lhe-ão com estribilhos de amor. Guarde compaixão e a paz ser-lhe-á doce prêmio. Exemplifique a fé que lhe honra a inteligência e o mundo abençoar-lhe-á todas as palavras. Amanheça todo dia no serviço que lhe compete e o dever retamente cumprido manterá você, invariavelmente, na manhã luminosa da vida. Antes de amparar a você, ampare aqueles que, desde muito, suspiram pela migalha de seu amparo. Antes de nossa vontade, a vontade do Senhor. Antes do bem para nós, o bem necessário aos outros. Seja para você a justiça que observa e corrige, e seja para o irmão de jornada a bondade que ajuda e absolve sempre. Sobretudo, guarde a certeza de que o amor se emoldura na humildade que nunca fere. Coloque você em último lugar e a vida encarregar-se-á de sua própria defesa em qualquer parte. Ainda mesmo com sacrifício, sob chuvas de fel e gritos de calúnia, renda diariamente seu culto ao amor e o amor na própria vida brilhará em sua alma.
convertendo-a em estrela para a glória sem fim. André Luiz. Estudo 79, Benefício Oculto. Capítulo 13, item 3. Não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita é a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que se nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo a que se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúlios da ostentação, prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Se perceberes no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede manifesta de auxílio. E se presenciaste a queda de alguém, no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão, para que se levante, sem exagerar-lhe os desajustes com a referência insensata. Se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece, e se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio, para que se reequilibre e restaure. Não vale encarecer cicatrizes e imperfeições, a pretexto de apagá-las no corpo das horas, porquanto leve chaga, tratada com desamor, é sempre ferida a tornar-se crônica com o tempo. Distribui, desse modo, a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal. Emanuel. Estudo 80, a festa. Capítulo 9, item 7. Era homem de meia idade. Chamava-se Frederico Manuel de Ávila. Comerciante progressista. Espírita há 2 lustros. Buscava pautar a existência pelo evangelho renovador. Contudo, era sempre afobado. Raro se detinha para examinar um problema maior. Impaciente. Precipitado. Febricitante. Várias vezes fora admoestado para reduzir a marcha da própria vida. Amigos aconselharam. Espíritos advertiram. Tudo inútil. Certo dia, demorando-se mais no escritório, voltou ao lar, quase noitinha, acelerado como de hábito. De posse da chave, abriu a porta e entrou. Percorria o corredor para chegar a uma das salas, quando nota um vulto caminhando para ele, a toda pressa, na penumbra. Surpreendido e amedrontado ante a figura estranha, julgou-se à frente de algum amigo do alheio e volveu sobre os próprios passos, em corrida aberta. Na fuga, porém, tropeça num canteiro do jardim e cai, gritando, estentórico. Os gritos atraem vizinhos, pressurosos, que o encontram desmaiado. É conduzido ao hospital próximo. Frederico fraturara uma perna. Mais tarde, volta a casa com a perna engessada. Na intimidade da família, foi compelido a lembrar-se de que aniversariava naquele dia. E tudo ficou esclarecido. Como se demorasse em serviço, os parentes quiseram surpreendê-lo no trabalho, verificando-se o desencontro. A esposa e os filhos, para recepcioná-lo alegremente, em festa íntima, alteraram as disposições dos móveis do interior da casa. E só então pôde compreender que o vulto, que o assustara, era ele mesmo refletido no grande espelho da parede da sala de jantar que fora mudado de posição. Hilário Silva.